Moçada, hoje nós vamos dar um salto na festa de aniversário. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o seu peso do dia, chegando aqui mais uma vez com o Clube dos 40. E antes de falarmos do petardo que faz 40 anos esse ano de 2024, eu queria pedir para vocês, quem ainda não fez sua inscrição, que o faça. Então vai lá, se inscreve, deixa o seu like, que isso é muito importante aqui pra gente, beleza? Moçada, hoje nós vamos falar de um disco que foi um sucesso enorme. O disco 1984 do Van Halen. Esse disco que leva o nome do ano, né, que ele foi lançado e que marcou algumas situações bastante peculiares e importantes nesta banda. Para começar, por que o título 1984? Ah, só por causa do ano? Não só por causa do ano. É que em 1948 teve um escritor estadunidense, George Orwell, que ele escreveu lá um romance, lá umas coisas que falava de uma sociedade futura, que havia um controle muito grande assim pelos poderosos, né, que ninguém podia pisar na bola, ninguém podia, tinha uma série de regras que tinham que ser cumpridas e havia uma vigilância muito grande na população para que essas regras não fossem transgredidas. E havia câmeras para todos os lados, observando, então, as ações da população na cidade inteira. Essas câmeras que levaram o nome de Big Brother, que ficavam, então, observando para ver quem transgredisse alguma das regras estabelecidas. E nesse romance desse escritor aí, esse futuro, né, isso se passava no ano de 1984. Por isso que nos países de língua inglesa, onde esse romance foi bastante famoso, o ano de 1984 sempre foi cercado aí de muita expectativa, até de um certo misticismo e tudo mais. Então, na música também, né, o David Bowie já tinha feito uma música lá com o título de 1984, e quando chegou esse ano aí que o Van Halen lançou seu disco já no comecinho do ano, né, eles não titubearam e colocaram esse nome no disco aí. Se você observar a capa, né, tem aí esse anjinho aí fumando, o nome Van Halen, e aí tem 1984 e algarismo romano. Aí você pode ver, você fala, nossa, o que é essa sopa de letrinhas? Não é nada disso, é 1984 em romano. Então, veja só, eu sempre tive dificuldade com matemática na escola, sabe? Mas se fosse assim, ainda bem que os árabes levaram esses algarismos que nós conhecemos aqui para a Europa, que ficaram no lugar dos romanos, senão eu acho que a matemática ficaria pior ainda. Você vê que loucura escrever aí 1984 em algarismos romanos. Mas vamos ao disco, propriamente dito. Propriamente dito. Por que eu falei para dar o salto da festa de aniversário? Porque esse disco abre já com a faixa de trabalho do disco foi a Jump. Desse disco aqui, nós tivemos 3 singles, né? A Jump, a Panama e a I'll Wait. Né? E nós tivemos 3 videoclipes, a Jump, a Panama também e a Hot for Teachers. Então, moçada, esse disco foi bastante marcante pelo Van Halen, tanto positivamente como negativamente também. Positivamente porque vendeu as turras, vendeu muito bem, foi um grande sucesso de venda. Positivamente também porque a banda resolveu mudar um pouco o seu som, né? Porque o Ed Van Halen, ele resolveu incluir algumas passagens de sintetizador, de teclados sintetizados em algumas músicas. Essa Jump mesmo tem muito disso. E negativamente, exatamente um pouco por causa disso, que o vocalista David Roth era contrário a essas coisas e que levaram aí, né, aquilo que sempre acontece com as bandas, né, as divergências musicais, os choques de ego e tal. Depois da turnê desse disco, o David Roth saiu do Van Halen. E uma outra coisa um pouco negativa também, essa música Hot for Teachers foi uma daquelas músicas lá que chamaram a atenção do PMRC. Nós já deixamos aqui vídeos, tanto nos curtos como no longo, explicando para vocês o que foi o PMRC, né? E o PMRC já se invocou com esse disco do Van Halen aí, já logo de cara por causa dessa música Hot for Teachers. O disco não saiu com aquele selo, né, de aviso aos pais, porque isso aí, quando foi decidido, né, lá pela Corte dos Estados Unidos que os discos sairiam com aquele selo, esse aqui já tinha sido lançado, então não foi alcançado por aquilo lá, né? Mas, curiosamente, a música Hot for Teachers, que foi uma das primeiras a chamar a atenção lá
do PMRC, não entrou naquela primeira lista lá das 15 imundas, né? Então ela estava lá, mas não entrou naquela lista lá. Mas de qualquer forma, ficou na mira, então, da censura também dos Estados Unidos. Mas esse disco aqui, independente de tudo isso, foi muito bom. A formação era a formação original do Van Halen, né? Com os irmãos Van Halen, o Ed Van Halen na guitarra, o Alex Van Halen na bateria, o Michael Anthony no baixo e o David Roth nos vocais. Aliás, eu tô falando Van Halen e alguns falam Van Halen, tá? Mas eu acredito que esse negócio de Van Halen tenha sido um jeito de americanizar um pouco o nome, californianizar um pouco o nome da banda, porque, na verdade, esse nome Van Halen é o sobrenome dos caras e é um nome holandês, então a pronúncia é Halen mesmo, tá? Mas se você quiser falar Van Halen também, tá valendo. O importante é você curtir essa grande banda, né, que chegou esse disco aí numa forma excepcional, fez um disco sensacional, as músicas são maravilhosas, fez muito sucesso, mas teve esse probleminha aí, né, da saída depois do David Roth. Mas até isso não chegou a ser um problema, sabe? Porque o David Roth saiu e o Van Halen continuou. Então nós acabamos tendo duas bandas legais aí para curtir, né? O Van Halen continuou ali com a sua formação, com o Ed Van Halen, o Michael Anthony e o Alex Van Halen, e aí ele se juntou o Sammy Hagar, que é um vocalista diferente do David Roth, e também toca guitarra, o que pôde mudar até algumas coisas ali nos arranjos das composições. O Van Halen continuou fazendo discos fantásticos com o Sammy Hagar, e o Ed Van Halen formou uma banda lá, primeiramente uma banda aí com músicos muito famosos na época ali nos Estados Unidos, né? O guitarrista Steve Vai, é outro nome estranho, Steve Vai ou Steve Vai, tem os dois nomes para ele, né? O Greg Bissonette na bateria e o Billy Sheehan no baixo, né? Um baixista também muito conceituado. E essa super banda aí também que se formou, fez alguns discos bastante interessantes também, e aí acabamos ganhando duas bandas pra gente curtir com a saída do David Roth e do Van Halen depois disso aí, né? Depois lá pra frente ele voltou, tal, sempre aquelas coisas, toda aquela frescura que sempre acontece aí com as grandes bandas. Mas de qualquer forma, 1984 foi um grande disco do Van Halen, com grandes sucessos, com músicas muito legais aí pra gente curtir. E como eu falo sempre, né? Quem conhece sabe o que eu tô falando, quem não conhece, corra atrás, porque vale a pena, é um disco muito legal. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!